Bom dia, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Queria dar bom dia para todos, agradecer pela sua atenção, pela sua consideração com a minha história, né, e com aquilo que eu separei para compartilhar com vocês nesse momento. Essa é a minha primeira gravação, né? E se eu tivesse que dar um título, né, para o que a gente vai falar um pouquinho hoje, seria improvável, né? Improvável é aquilo que não tem muita probabilidade de acontecer, aquilo que não se pode provar, né? E improvável sou eu. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre quem eu sou, como a minha história, né, foi se desenrolando. Eu tenho uma colinha aqui, lógico, né, porque eu não tô acostumada com vídeos, mas a gente está vivendo um tempo de inovação, né, de criatividade, um tempo onde a gente precisa se reinventar, talvez. E eu venho compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho de mim. Eu vou começar a lançar esses vídeos no YouTube, no meu canal. Peço que você curta, compartilhe, que você, se você gostar, né, você divida com quem você acha que pode ser legal. A ideia é contribuir na vida das pessoas de alguma forma, né? Com a minha história, com situações vivenciadas por mim e também com a minha profissão, né? E eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Michele, eu sou casada, eu tenho um filho de 20 anos, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de família e eu amo muito, né, tudo isso que eu faço e tudo que eu me envolvo. E eu gostaria de dividir um pouquinho com vocês como essas coisas começaram na minha vida, porque às vezes a gente vai passando, experimentando novidades e situações na nossa vida, e a gente não tem muito tempo para olhar para isso ou para compartilhar sobre isso, né? Então eu quero dedicar essa live hoje para o meu marido Wanderson, para o meu filho Tiago, para minha mãe Naí, para o meu pai que já é falecido, mas que compartilhou com a minha mãe para me trazer vida, né? E eu sou muito grata por isso. Minha mãe que sempre lutou muito para criar a mim e os meus irmãos, pois ficou viúva cedo, né, aos 30 e poucos anos. E para os meus irmãos, Richard e Rafael, que são pessoas muito importantes na minha vida também. Então, eu estou começando hoje a experimentar, né, esse mecanismo que muitas pessoas ficam extremamente à vontade diante dele, mas que não é o meu caso, né, que é o vídeo. E muitos podem pensar, você vai virar blogueira agora. Não, né, assim, na boa, eu admiro muito quem consegue fazer isso com o pé nas costas, né, quem consegue fazer vídeos e enfrenta isso com maior naturalidade, mas não é o meu caso. Mas eu tô aqui, né, tentando. Então, assim, a minha proposta, né, para os vídeos é realmente o que eu falei no início.
Eu queria, assim, muito que vocês conhecessem um pouco de mim, conhecessem um pouco quem eu sou, um pouco da minha história, para saber como essa trajetória foi se desenhando, né? Como que o que me levou a ser psicóloga, o que me levou a lutar por isso, né? Que sempre foi um sonho. E muitas pessoas param no meio do caminho, muitas pessoas desistem ou acham um desafio muito grande, né? De verdade é um grande desafio, não é fácil, mas eu tô aqui para dizer que o improvável é possível. Então para mim era improvável, mas se tornou possível com a caminhada, com a ajuda de muitas pessoas, com o apoio de muitas pessoas. E eu queria dividir isso com você, né? E já tem muito tempo que eu sinto esse desejo de enfrentar a câmera e dividir com as pessoas um pouquinho disso, porque às vezes a sua história pode motivar a vida de alguém, né? E eu realmente, assim, eu nunca tive muita habilidade, pelo menos eu acho que eu nunca tive habilidade, assim, de falar em público. Eu me atrapalho, eu esqueço de falar alguma coisa, né? Sou muito mais expressiva, desenvolvo melhor aquilo que eu penso, na escrita, né? Através da escrita. Mas eu decidi, né, dar esse passo. E se surgirem outros temas, outras situações, se vocês tiverem também alguma sugestão para dar, né, também fica aberto para que vocês possam interagir comigo também de alguma forma, né? Agora, essa coisa do não falar tem raízes, tá? Eu posso até contar isso num outro momento, né? Mas eu vim aqui expor, né, no bom sentido isso, e contar um pouquinho da minha história, que não necessariamente vai ser numa ordem cronológica, mas compartilhar, né? Então, essa história ela pode ser lida por você como um testemunho, ou só como mais uma história. Mas, para mim, essa é a minha história, né? É o significado de quem eu sou. Ela aponta, assim, para a minha essência e para o meu propósito, né? Ela destaca o meu propósito. E a minha história vale muito. Ela vale quem eu fui, ela vale quem eu sou e quem eu estou me tornando. Então, se alguém um dia disser para você que a sua história não vale nada, ou que a sua história não tem importância, ou se alguém não quiser ouvir a sua história, ou não der atenção para a sua história, saiba que a sua história vale muito, porque ela é sua. E eu comecei a perceber isso, que eu esperei, né, que muitas pessoas ouvissem a minha história, mas eu não consegui acessar muitas pessoas, ou fui ignorada quando eu precisava que ouvissem a minha história. E a gente vai introjetando essas coisas, né? E para mim isso se tornou importante, ouvir a história do outro. E aí acabei virando psicóloga, né? Mas eu quero seguir falando sobre, né, esse desenvolvimento, sobre esse desenrolar da minha profissão, de tudo que eu tenho buscado, né, de tudo que eu tenho tentado fazer.
eu sempre tive, assim, sonhos gigantes, né? Isso é real. E isso eu não mudei, nisso eu não mudei. Eu continuo sonhando com coisas muito grandes. E essa marca, talvez, né, seja aquilo que me move mais, porque quanto maior o desafio, quanto maior o sonho, mais eu preciso me esforçar para chegar até ele, né? Isso me move. E assim, eu lembrei de uma situação, né, na escola, quando eu era ainda muito criança, muito pequenininha, eu estava no jardim de infância. E naquela época eu já queria escolher o meu par para a festa junina, né? Imagina, eu queria, assim, o gurizinho mais bonito, né? Eu queria escolher o meu par, como se aquilo fosse possível, enfim, e tadinho, ele nem era, né? Aquelas coisinhas de criança. E na sala de aula eu era uma aluna bem tranquila, quieta, né? Até demais, um pouco quieta, até demais. Com 4, 5 anos eu já sofria bullying no colégio. Porque naquela época a gente usava, né, no município aquelas sainhas de prega com jalequinho, né? Era o nosso uniforme, né? E eu sempre usava um shortinho por baixo, né, daquela saia, porque a minha mãe me arrumava todos os dias, assim, como uma bonequinha, né? E ela colocava sempre um shortinho por baixo. E naquela época já existia, né, o que as meninas falam hoje, que chamam de macho escroto. Gente, desculpa a expressão, mas já existia isso, né? E eles levantavam a minha saia, né, no colégio, ia para debaixo da mesa, levantava a minha saia e tal. E eu tinha ódio, né? Eu tinha ódio disso. Mas tudo bem, aquilo me aborrecia, né, naquele momento e tal. Mas acabou me fazendo forte, né, para outras situações. Até porque eu fui criada com 2 meninos, né? Meus dois irmãos, fora a molecada que vivia lá em casa, que lotava a casa. E talvez essa trajetória sempre no meio de meninos tenha me forjado um pouco mais, né, para me defender. Eu até assim, não me defendia adequadamente, talvez era mais agressiva, né? Mas eu sei que no ensino fundamental era ruim de alguém levantar minha saia, né? Eu já estava mais cascuda, né, para isso. E só que eu seguia o mesmo comportamento, né? Era uma aluna quieta, introspectiva, também sofria bullying, porque naquela época não existia nomenclatura, né, para essas agressões, né? Mas eu sofria. Eu sei que muita gente também já passou e até hoje a gente brinca que a gente vive o tempo de uma geração Nutella, né? Porque a geração raiz passava por essas pancadas emocionais e seguia em frente, enfim, mas as coisas mudaram e isso não deve ser ignorado, né? Porque isso traz marcas, certamente, né, na vida da criança, traz marcas e forja um adulto com receios, né, com inseguranças, com dificuldades.
É importante a gente pontuar isso. Então tinha um menino na minha turma que ele falava mal do meu nome, né? Falava mal não, ele me zoava pelo meu sobrenome. E aí eu odiava. E eu passava, assim, eu passei por muito tempo da minha vida detestando a minha origem, sabe? Sem saber por quê. Porque esse menino utilizava o meu sobrenome para zombar de mim. Olha que coisa. E na época, nunca que eu ia imaginar, mas ele, toda vez que chegava a chamada, eu começava a suar frio, me dava uma dor da barriga, aquela tensão, eu começava a ficar muito nervosa, porque sempre tinha mais de uma Michelle na minha turma e sempre tinha que mencionar o sobrenome. E quando mencionava meu sobrenome, ele começava a zombar de mim instantaneamente. Até hoje eu não entendo por que isso, mas por causa disso, eu fiquei muito tempo com muita vergonha do meu nome todo. Até de me chamar de Michelle eu achava estranho, né? Que coisa! E eu odiava isso, eu passei assim muitos anos, né? Porque com esses ataques, claro que ele não tinha culpa, ele não tinha como saber o que isso estava me causando. E assim, eu passei a acreditar que meu nome era feio. Graças a Deus hoje eu tenho muito orgulho do meu nome, da minha história, da minha família, mas isso influenciou em muitas coisas na minha vida, no meu comportamento, né? E para que eu pudesse compreender isso melhor, se passaram muitos anos, estudos, enfim, situações que eu tive que ir atrás para descobrir o porquê, né? Procurei ajuda, enfim. E assim, toda a minha trajetória educativa, escolar, ela foi assim fragmentada, né? E aconteceu um evento estressor na minha infância, que foi a perda do meu pai. Eu tinha apenas 11 anos de idade. Eu sempre coloco esse luto, né, quando eu conto sobre alguma coisa com relação a isso, porque essas perdas, elas trazem muitas influências na nossa vida, no nosso desenvolvimento, que a nossa cultura, ela está acostumada a tamponar, né, e nos ensinar que a gente não deve falar sobre isso, dependendo da família que você nasce, você não experiencia luto, você não faz despedida, enfim. E isso foi afetando meu rendimento escolar, né? Foi afetando meu desenvolvimento na escola. Foi quando tudo desmoronou, né? Começou tudo a desmoronar. E aí eu fiz o primeiro episódio, né? Fiz um episódio de depressão logo após essa perda. Logo em seguida, minha mãe também adoeceu 1 ano depois. Quase perdi minha mãe também. Então foram pancadas atrás de pancadas. E nesse processo, né, eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a fazer um bico numa loja lá de um amigo da família, estudava à noite. Eu admiro muito quem dá conta de fazer isso, mas naquela época eu não consegui. Porque eu estava vivendo um período de perdas e eu não consegui dar conta de levar isso adiante. Essa foi a minha estrutura emocional, foi a minha estrutura psíquica que não comportou, né, levar isso adiante. Então, eu hoje entendo que por trás existiam vários fatores que não me permitiram avançar muito, né, naquela época, enfim. E a maturidade que eu não tinha, né, naquela época de enfrentar. Então eu tive que ficar cuidando dos meus irmãos em casa, minha mãe trabalhando fora. Então eu assumi uma responsabilidade, uma função que não era minha, né, na época. E na época isso não fez muito bem para mim,
emocionalmente, né? Hoje eu compreendo tudo, mas eu entendo que na época foi o que foi possível ser feito, né? Eu precisava ajudar minha mãe de alguma forma, precisava contribuir na casa de alguma forma, então assim, muitas coisas aconteceram, né? E eu comecei a me sentir improvável de chegar em algum lugar. E eu fui vestindo aquela roupa, né? Achava que era improvável. Então eu vivia sem perspectiva, nem o café que eu colocava no meu copo eu conseguia terminar, né? Então tudo foi sendo fragmentado, né? As coisas andavam, seguiam o fluxo normalmente para todo mundo, mas para mim eu fiquei no meio do caminho, né? Então eu tinha muitos sonhos, assim, de muitas coisas, menos de estudar, né? Então eu tinha outros desejos, eu queria casar, eu queria família, né? Queria ser mãe. E isso era maior do que eu, né? Então eu me casei com 20 anos, não sabia nada da vida, né? Mas eu me casei com 20 anos, esse mês nós fizemos 21 anos de casado. E, assim, tivemos um filho, né? Dessa relação veio o Tiago. E estamos aí casados há 21 anos. E quando meu filho fez 5 anos, por aí, 6 anos, eu entrei em outro quadro depressivo, né? E bem mais severo do que o anterior. Muitos sintomas mais graves, né, do que os anteriores. E aquilo também foi bem difícil, foi um momento bem difícil porque a fase do ciclo vital que eu estava, né, com meu filho, com meu esposo, era muito complexa, porque era um momento que, assim, criança sempre exige muito, né, atenção, mas era um momento que eu precisava também dar mais atenção e tudo. Enfim, com atividades até escolares, enfim. Muitas coisas que aconteciam naquela época. E eu vi que, assim, eu comecei a achar as coisas meio sem sentido. E foi um tempo em que Deus, né, veio com mão forte e conseguiu me içar do fundo do poço. Coloco Deus, porque eu sou cristã, eu tenho a minha fé, eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador. E tudo que eu faço é baseado nele. Eu atribuo as minhas conquistas, meus sonhos realizados, situações vivenciadas, né, abençoadas por ele, tá? Mas isso é a minha fé, tá? Eu respeito muito a fé que qualquer um tenha, né? Então, essa é a minha fé, como eu falei, é a minha história, né? Então, assim, fundo do poço foi isso. Muitas vezes é adoecimento, né, psíquico, onde eu consegui sair dali. E era uma batalha diária, né? Até que esse processo depressivo passasse, até que esse episódio passasse, foram muitas lutas que foram travadas comigo mesmo, com a doença. O mundo estava caindo ao meu redor, nada fazia sentido. E um belo dia, conversando com meu irmão, né, o meu irmão Richard, ele veio com uma ideia da gente voltar a estudar, né, e eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha parado para pensar nisso. Eu casada, com filho, achando que a minha vida ia se resumir
na vida doméstica, né, com aquelas funções apenas de ser mãe, cuidadora de lar e tal. Não que isso não seja algo digno nem legítimo, mas a minha escolha, né, ir além disso, né? Eu não queria ser só mãe e esposa, dona de casa. Eu sonhava com coisas a mais, né? Como eu disse antes, os meus sonhos sempre foram grandes, né? Eu sempre sonhei assim, e eu continuo sonhando, porque não realizei todos. Então, a vida é esse processo de sonhar e realizar. Eu tenho aprendido isso, e que as coisas virão no tempo em que nós estejamos preparados para recebê-las, né? Então é isso que eu tenho vivido dia após dia. Então meu irmão começou com essa ideia de vamos estudar, enfim. E aí nós corremos atrás, porque esse ciclo estava inconclusivo, né? Esse ciclo na nossa vida estava aberto. A gente precisava concluir nossos estudos, e isso é muito importante que você pense sobre isso. Se existe algum ciclo na sua vida que não foi fechado devidamente, que esse ciclo seja fechado da maneira correta, para que você possa seguir em frente, né, com outros passos, novos caminhos. E a gente começou a estudar, né? Começamos, enfim, a buscar por por essa finalização aí, por esse encerramento de ciclo. E mais uma vez a improvável estava ali, estudando, né? Era totalmente improvável. Eu não me lembro agora exatamente quantos anos eu tinha, mas eu tive que voltar para uma sala de aula. Lógico que dessa vez a gente conseguiu supletivo, né? Então era um meio de acelerar um pouco, né, esse processo. E lá estava eu, estudando novamente. Isso para mim era totalmente improvável de acontecer, mas a gente meteu a cara e conseguimos fechar essa etapa. E aí eu comecei a pensar em faculdade, né? E eu não tinha noção do que seria ir para a faculdade, até porque isso pra gente era muito, na minha cabeça isso era muito distante, fazer uma faculdade, que coisa estranha, isso no meu pensamento era estranho, sabe? Era uma coisa, tinha uma dimensão muito aquém, eu nem imaginava que poderia acessar um processo desses, né? E eu não tinha noção, mas eu queria enfrentar. E aí surgiu aquela modalidade de faculdade à distância. Ainda era muito novo isso, né? E eu fui atrevida, fui lá. Falei, vou encarar essa faculdade à distância. E minha mãe, né, se propôs a me ajudar, eu já casada, ela se propôs a me ajudar com esse curso, e eu fiz pedagogia, e sou muito grata por essa primeira formação que me abriu portas, né, e ampliou a minha mente e reativou, né, essa questão de estudos para mim, e me reinseriu, né, no mundo dos estudos, coisa que para mim já era improvável, né? E aí eu consegui, e essa faculdade foi um trampolim, né, para eu poder fazer psicologia. Eu já sonhava com psicologia, mas eu achava que a psicologia não ia rolar na minha vida, né?
Então eu achava muito grande demais, ainda mais que assim, a gente não gosta muito de exatas. Eu pensava, meu Deus, eu vou fazer psicologia, vou ter que enfrentar estatística, porque eu já tinha pesquisado grade curricular e falei, estatística, meu Deus. Enfim, e fui com medo mesmo. Fui com medo mesmo, mas fui. Então, curso novo, trabalho, prova, videoaula, tudo isso eu colocava diante de Deus. Quando eu sempre achei que eu precisava desse reforço espiritual, né? E até hoje, tudo que eu faço, eu peço reforço a Ele, né? Então eu atribuo a força maior a Deus, acredito na ciência e respeito a ciência dentro dos parâmetros que a gente precisa utilizar. Eu, como psicóloga, eu trabalho dentro daquilo que é ciência. Mas para minha vida eu preciso aplicar aquilo que eu creio e eu aplico mesmo. E tudo eu coloco diante dele, de Deus, né? E nesse período da faculdade foram aparecendo algumas palestras, cursos, opções de curso, coisas que me deixavam curiosas. E aí, isso ainda, né, enquanto eu fazia pedagogia, foi nesse tempo que eu conheci a doutora Silvana Pérez de Almeida, que é psicóloga, terapeuta sistêmica, e conheci o trabalho dela, e desde aí tudo começou a mudar, né? É emocionante falar disso, porque a Silvana, ela é uma inspiração para mim, né? E eu sei que eu tenho que comer muito feijão com arroz para chegar lá, mas eu tô caminhando, né? Tô me esforçando. Eu sou muito grata por ter conhecido a doutora Silvana. E esse primeiro encontro que eu tive com ela mudou a minha vida por completo, assim, começou a mudar a partir dali. Eu fui assistir um workshop ministrado por ela, que era chamado Os 10 Mandamentos da Família. E aí o bichinho da sistêmica me mordeu, aí foi desde aí que eu comecei a alinhavar essa história de terapia sistêmica. Então era curso atrás de curso, família em movimento, workshops, todos os cursos com a doutora Silvana e com a doutora Ana Almeida, que é a sócia dela, que também é a outra inspiração que eu tenho, né? E elas, sim, são minhas mentoras, são minhas professoras, minhas referências, né, na construção acadêmica. Eu me considero muito abençoada, muito bem-aventurada nesse sentido, porque Silvana e Ana foram elos de ligação, são elos de ligação entre a psicologia e eu, entre a teoria sistêmica e eu. E assim, muitas coisas aconteceram, né? Entre a minha primeira formação, que foi em pedagogia, que é um curso que eu sou muito grata por ter feito, e o embasamento teórico, né, que me preparou, que me forneceu isso tudo quando eu me achava improvável. E eu posso contar um pouquinho mais disso depois, né?
Foram muitas superações, foram muitas etapas que precisaram ser vencidas, foram muitas batalhas que se levantaram diante de mim, muitas barreiras, muitos obstáculos. Mas eu venci e tenho vencido. Eu queria deixar para você, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas se você assistir esse vídeo, acredite, você pode, porque eu sou prova de que o improvável pode acontecer, o improvável pode realizar, o improvável pode sonhar. E eu queria perguntar para você, se você se sente improvável, se você já se sentiu assim, se alguém já te disse isso, ou se uma circunstância te fez pensar isso. Você já se sentiu improvável? Você já se sentiu uma pessoa impossível de realizar situações, de realizações, de realizar coisas? Aquela pessoa que não sabe o que quer, não sabe para onde vai? Uma pessoa sem motivação? Você já se sentiu assim? Então eu queria deixar essa reflexão para hoje. E se você se sentiu ou se sente improvável, eu quero te animar e dizer para você que é possível. É possível sonhar e é possível realizar. Porque eu tenho sonhado. Como eu disse, meus sonhos são grandiosos. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de terminar uma faculdade, que dirá duas. Mas aconteceu. E hoje eu quero te animar. Quero te animar a dizer para você que é possível, sim. Se você se identificou com a história, você pode comentar, você pode dividir com alguém e pode continuar acompanhando o canal. Pretendo fazer outros vídeos para dar continuidade. Esse é só o primeiro, né? E à medida que eu conseguir conciliar tempo com as minhas outras atividades, eu vou estar aqui dividindo com você um pouquinho mais disso. E a gente pode ir avançando em outros assuntos também. Eu te agradeço por você ter ficado aí até agora. Te convido a seguir, a curtir o canal. E que a gente possa continuar trocando ideias aqui e vencendo a si mesmo, né? Porque crescer é o nosso destino, né? Então, um beijo para todos e muito obrigada pela sua atenção.